Este programa é livre para todos os públicos. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. A passagem da partilha é de Marcos, capítulo 3, versículos de 13 a 19. Marcos, capítulo 3, versículos de 13 a 19. Jesus subiu à montanha e chamou os que ele quis, e foram a ele. Ele constituiu então 12, para que ficassem com ele, e para que os enviasse a anunciar a boa nova, com o poder de expulsar os demônios. Eram Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago, o filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. E ainda André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Queridos irmãos aqui da bancada, queridos irmãos que estão em casa, queridos irmãos que estão em casa, eu desejo que esta palavra penetre mesmo no meu coração, no nosso coração. Quando eu estava pensando, que palavra partilhar, e folheando a Sagrada Escritura e pensando no tempo que nós estamos vivendo, que é o tempo pascal, o tempo da ressurreição de nosso Senhor, e vale a pena dizer isso também, a nossa vida é uma Páscoa. Páscoa significa passagem. Nós estamos aqui de passagem. E o que temos feito da nossa vida? Nesta passagem, não vai ter outra vida não, viu? É só esta aqui. O presente que Deus lhe deu, que é a vida, é só esta. E com a graça de Deus, e com a misericórdia de Deus, a vida eterna. Tendo vivido uma vida santa, nós vivendo uma vida santa, uma vida em Deus, uma vida de comunhão com Ele, uma vida de caridade, por misericórdia, Ele vai nos acolher na outra vida, onde a felicidade é plena. Enquanto nós estamos aqui, meus irmãos, encare a vida como, de fato, um verdadeiro presente, viu? A sua vida é um presente. A vida dos seus são presentes. Ah, não parece, padre, mas é um presente. Você é um presente de Deus. Você foi querido por Deus. Você é querida por Deus. Amado por Deus, amada por Deus. E Jesus, no seu ministério, Ele poderia muito bem, minha gente, ter feito tudo sozinho. Mas Ele quis contar com discípulos, os formou e os tornou apóstolos. Eu estava pensando, tempo pascal, nós estamos aí comemorando o ressuscitado, e estamos comemorando aqueles que absorveram, foram formados por nosso Senhor, foram amados por nosso Senhor. Então eu quero destacar isso, que desde já você acolha o chamado de Deus, acolha a formação que nosso Senhor já está realizando na sua vida. Mas primeiro, esse destaque da oração. O Senhor subiu à montanha e chamou os que Ele quis, e foram com Ele. O Senhor subiu à montanha. O tempo pascal, o tempo da nossa vida terrena aqui, meus irmãos, claro, é um tempo de oração também. É um tempo de busca por Ele, de comunhão com Ele, de buscar Ele. Jesus subiu à montanha, ao monte, à oração,
E nós vamos perceber na Sagrada Escritura que em vários outros momentos o Senhor se retirava para estar com o Pai, para estar em oração. No Evangelho de Marcos mesmo, capítulo 6, versículos 30 a 34, nós vamos perceber que o Senhor estava em oração, estava no monte, chamou os seus, enviou, após o milagre da multiplicação dos pães, o Senhor despediu a multidão, é o que diz aqui esta palavra, e depois pediu que os discípulos fossem à frente e se retirou para orar. Depois de grandes eventos, o Senhor se colocava também em oração. Por quê, minha gente? Para que a soberba, o orgulho, ele também não caísse no orgulho. Jesus não caísse no orgulho. O Senhor se retirou em oração para chamar os discípulos, o Senhor se retirou em oração para não cair no orgulho, deixou que os discípulos fossem à frente e ficou ali despedindo a multidão. O Senhor subiu ao monte para estar com o Senhor e também se transfigurou diante dos discípulos, a passagem da transfiguração. O Senhor também nos presenteia no Evangelho de Lucas, capítulo 9, de 18 a 22. Aliás, Lucas 9, de 18 a 22, o Senhor acolheu a profissão de fé de Pedro, mas também ali o Senhor estava em oração. Em oração, a transfiguração, aí sim, Lucas 9, 28. O momento da profissão de fé, o momento onde o Senhor declarou também que sofreria, e na glória. Em vários momentos, o Senhor se colocava em oração. Meu irmão, seja na glória, seja na cruz, seja no sofrimento, se coloque em oração. E depois outros momentos, o Getsêmani, Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 39 seguintes. No Pentecostes, a comunidade estava ali reunida em oração e a graça de Deus desceu. Será que é importante a oração, minha gente? E como é importante a oração? O Filho de Deus rezava, orava, estava com Deus, buscava a comunhão com Deus. Meu querido, minha querida, busque também a comunhão com Deus. O Senhor subiu ao monte para rezar, para orar. O Catecismo da Igreja Católica, nos parágrafos 2697 seguintes, vale a pena depois você fazer aí um estudo também do Catecismo da Igreja Católica, porque aqui nós temos o que é a oração. O que é a oração? A oração é a vida do coração novo. Páscoa, tá vendo? Novo, Páscoa, passagem, estamos aqui. O coração novo é a vida daquele que nasceu em Cristo, daquele que nasceu em Deus. E ela deve nos animar a cada momento. A cada momento a oração deve nos animar, deve animar você. Nós, porém, esquecemos-nos daquele que é a nossa vida. E aqui está o V maiúsculo. Quem é a vida? O Cristo. É o nosso tudo. E esse tudo também está maiúsculo. O tudo é Deus. Por isso os padres espirituais, os padres aqui também está em maiúsculo, para significar os primeiros padres lá da igreja, os doutores, aqueles que estiveram pertinho ali da geração apostólica e que trazem vários ensinamentos para nós. Na tradição do Deuteronômio, dos profetas, insistem a oração como recordação de Deus. Despertar frequentemente a memória para a oração. Então, um destaque para a nossa passagem aqui neste mundo, minha gente: vida de oração, vida de comunhão com Deus. É preciso se lembrar de Deus com mais frequência do que se respira. Olha só o ensinamento da igreja, olha só o ensinamento de nosso Senhor para nós através da igreja. Assim como a gente respira, nos lembrarmos de Deus, nos lembrar que nós não podemos ofender a Deus,
e que devemos amar o nosso irmão, devemos amar a nossa irmã, devemos amar o nosso próximo. Nos lembrar da oração, nos lembrar de Deus, assim como nós respiramos. E depois, o Catecismo da Igreja Católica, está aqui uma dica preciosa, né, para você adquirir. O Catecismo da Igreja Católica tem também na nossa loja, não é? Você pode adquirir. E aqui apresenta 3 formas, 3 expressões de oração. A oração vocal, a meditação e depois a oração mental. A oração vocal, a oração meditação enquanto meditação e a oração mental. Essas 3 expressões da oração. Deus fala ao homem por sua palavra. É por palavras mentais ou vocais que a nossa oração cresce. A oração vocal, falar realmente com Deus, viu? Falar com Deus. Muitas vezes, nós ali nos encontramos em situações difíceis, complicadas, que nem sempre nós temos uma inspiração para orar, mas por isso que nosso Senhor nos deu a Sagrada Escritura. Vários livros, não é? Que nós podemos consultar. Mas falando ainda da oração vocal primeiro, o que é mais importante? É o coração na presença daquele com quem falamos na oração. Ensinamento da Igreja Católica, ensinamento do Catecismo. O que é mais importante na oração? A oração importante é a presença do coração. Então você rezar de fato a sua verdade, rezar aquilo que você está vivendo naquele tempo. Não precisa inventar, reze aquilo que você está... Senhor, eu estou vivendo este sofrimento. Senhor, eu tenho este desafio. E falar com Deus, é claro, ainda que verbalizar, mas não somente verbalizar, mas trazer aquela realidade que você está vivendo. E fazer isso de coração. A oração vocal nos leva, ensina o Catecismo da Igreja Católica, nos leva também já a contemplar. A oração vocal, falar com Deus, falar com Deus. Depois, a oração de meditação. O Catecismo ensina, a oração de meditação é sobretudo uma procura por Deus. Procurar compreender o porquê e o como da vida cristã. É a oração da meditação, a fim de aderir e responder ao Senhor que pede. O Senhor pede a nós conversão, o Senhor pede que nos amemos uns aos outros, o Senhor pede que nós estejamos com Ele. A oração de meditação. E aí, o Catecismo, né, e vale a pena sempre a gente lembrar como rezar a Sagrada Escritura, com a Sagrada Escritura, o livro do Evangelho, especialmente. Nós podemos rezar também através das imagens sacras, das imagens. Por exemplo, ali no Santuário do Pai das Misericórdias, né, o mosaico. Quando a gente reza, olha para o mosaico, não sei você, né, mas já dá vontade de rezar ali. Né? E eu gosto de conduzir o povo, né, quando estou celebrando ali a Santa Missa, né, a olhar e se colocar como aquele filho. Se coloque como este filho. Você é este filho, necessitado do abraço, do aconchego do Pai, do abraço do Pai. Olha só, a oração para nós entrarmos em comunhão com Deus, a oração vocal, a oração de meditação, que através das imagens, dos ícones, dos mosaicos, nós podemos fazer as nossas meditações, os textos litúrgicos, meu Deus, a liturgia do dia, o quanto ela nos ajuda a rezar. Não perca tempo, meu irmão, minha irmã, em estar em oração, em estar com Deus. E a meditação nos mobiliza o nosso pensamento, a imaginação, a emoção e o desejo. Para que serve a oração? Para a comunhão com Deus. Para que serve a oração? Para nos santificar. Para que serve a oração? Para nos aprofundar na nossa fé. Para suscitar conversão, porque eu preciso de conversão, você precisa de conversão, não é? Por isso estar com Deus, por isso a oração.
A oração nos ajuda a fortificar a nossa vontade em seguir a nosso Senhor Jesus Cristo. Oremos e oremos sempre. E é dica de Jesus e a orientação de Jesus: orai sem cessar. Para não cair em tentação, nós escutamos esses dias a paixão do Senhor. Depois, a terceira forma de oração, de expressão de oração, a oração mental. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 2709. E aí vai citar a doutora da Igreja, o Catecismo, Santa Teresa. Responde o que é a oração. A oração mental, a meu ver, é apenas o comércio íntimo de amizade, em que conversamos muitas vezes a sós com esse Deus, por quem nos sabemos amados. Conversamos com Deus, alimentamos uma amizade com Deus. É parar de fato o que está fazendo para estar com Deus, parar para estar com o Senhor. E olha só a orientação, a exortação que o Catecismo da Igreja Católica nos faz a respeito da oração. Porque a gente pode cair na tentação: o meu dia é corrido, então eu rezo no volante, pode rezar, tá bom? Eu rezo limpando a casa, eu rezo fazendo um monte de coisa. Mas olha só o que o Catecismo nos ensina: não fazemos oração quando temos tempo. Reservamos um tempo para sermos do Senhor. Está vendo? Você pode rezar em todo o tempo? Claro, sim, pode, deve. Mas é bom também reservar um tempo. Se Deus realmente é importante para nós, meus irmãos, nós devemos reservar tempo para Ele. Eu imagino, que os namorados reservam tempo para estar com o namorado, com a namorada. Com o tempo, pode ser, que com o casamento não reserve tempo para o marido, para a esposa, mas reserve, viu? Pelo amor de Deus. Cultive tempo com o marido, com a esposa, Cultive, é preciso cultivar. A oração, nós precisamos também cultivar e precisamos ter ali aquele horário. É bom que tenhamos um horário. Gente, horário para acordar, horário para dormir, é importante nós reservarmos um tempo para aquele que reservou tudo para estar conosco. Deus, o nosso Pai, enviou o Filho dele aqui até nós, para perder tempo para estar conosco, para nos ensinar, para nos exortar, para nos amar. Deus perdeu tempo? Não, Ele ganhou tempo em estar conosco. E mesmo Ele sendo Filho de Deus, Ele também se retirava para estar em oração. Aprendamos com o nosso Mestre. Esse Mestre se retirava para a oração, e agora eu passo para o outro ponto. Ele chamou os que Ele quis. Chamou, e foram com Ele. O Senhor chama, mas é necessário também uma resposta. O Senhor chama, e o Dom Alberto que usa esta frase, eu até pesquisei para verificar se era dele mesmo, se não era, mas eu acho que é dele mesmo, porque eu não encontrei outro autor, Mas o Senhor chama a todos, chama alguns, sem excluir ninguém. Chama alguns, Ele chamou os apóstolos, alguns, mas Ele não excluiu ninguém. Ele chamou alguns para estar à frente, sim, para conduzir a igreja. Alguns são ministeriados na palavra, outros em curas, outros em milagres, outros no governo, mas chamou a cada um, e cada um dá a sua contribuição. O Senhor chamou alguns sem excluir ninguém, por isso não se sinta excluído. O Senhor chamou Pedro, Tiago, João, o Senhor chamou Judas, o Senhor chamou Simão, o Senhor chamou também você e chama você. Eles responderam. Depois continua a palavra, e foram a Ele. Porque o Senhor chama. São muitos os chamados e poucos os escolhidos? Não, são poucos os que também respondem a este chamado. Nós somos chamados a escolher o Senhor, porque Ele nos escolheu, Ele te escolheu. E eu tenho certeza que não foi à toa que você ligou a televisão, que você sintonizou o rádio,
que você sintonizou aí, que você acessou a internet, seja qual meio que você esteja usando, ou até num outro momento, você não está ao vivo, Deus escolheu você, Deus escolhe você para que você esteja com Ele, para que você fique com Ele, vá a Ele. E constituiu 12 para que ficassem com Ele. A importância da oração, e a oração nesses 3 pontos, nesses 3 passos que nós aprendemos com a igreja: a oração mental, a oração de meditação e a oração de comunhão com Deus. A oração mental, vocal, de meditação e a oração mental. Oração e chamado e resposta, para que ficassem com Ele. Nosso Senhor deseja que você fique com Ele, que você permaneça com Ele, e com certeza ali, naqueles anos que o Senhor esteve com os seus discípulos, o Senhor os formou. Porque o Senhor está te chamando? Porque Ele quer formar você. Porque o Senhor está te chamando? Porque Ele quer amar você. Nós aqui, na nossa pequenez, na nossa indigência, vamos dizer assim também, o Senhor nos chamou. E, meus irmãos, ela não é o quanto nós fomos e somos profundamente amados por nosso Senhor, o quanto nós somos formados por nosso Senhor nesse segmento. O Senhor não os fez prontos, não deixou eles prontos ali, naquele momento ali, mas para que ficassem com Ele. Meu irmão, minha irmã, a importância da oração, a importância de responder ao chamado e de permanecer com o Senhor, de ficar com o Senhor. Eles responderam. Nós escutamos esses dias também, João 13, versículo 1. O Senhor chamou os que Ele quis, e nesta passagem, João 13, amou-os e amou-os até o fim. Chamou para estar com Ele, os formou e os amou. Sabe por que o Senhor te chama? Para amar você. Bendito, bendita. Nosso Senhor está te chamando para que você receba o amor dEle. Então responda a este chamado de amor e responda também por amor. Aquela famosa passagem de Jeremias 31, versículo 3, que fala desse amor de nosso Senhor também por nós, desse amor por você. Lá de longe o Senhor lhe apareceu, amor muito antigo é que sinto por ti. Olha só o Senhor dizendo a Jeremias, a comunidade religiosa ali de Israel, mas dizendo também a você: amo-te com amor eterno. O Senhor chamou, o Senhor formou, o Senhor amou profundamente os discípulos. Se decida a estar nesta caminhada, nesta Páscoa, que é a sua vida, que é a minha vida. Eu preciso me decidir a estar nesta Páscoa com o Senhor, para ser formado por Ele, para ser amado por Ele. Abra o seu coração, rasgue o seu coração ao amor de Deus, ao amor de nosso Senhor, que eu tenho certeza que está te resgatando, onde quer que você esteja neste momento. Nosso Senhor está assim te resgatando, Ele te ama com amor eterno. Ele sente saudades de você, viu? E eu quero louvar já e agradecer a Deus porque você está, sim, tomando posse disso. Eu tomo posse, Senhor, e eu quero me voltar para o Senhor. Sim, responda ao Senhor com a sua oração, responda ao Senhor com as suas atitudes, queira estar com Ele. A importância da vida de oração, a importância do seguimento, do discipulado. A nossa vida, minha gente, é um discipulado. O Senhor ensinou em cada situação que Ele passou por este mundo aqui, Ele ensinou os seus discípulos. Quando Ele acolhia os pobres, os necessitados, quando Ele estava com os pecadores, o Senhor estava ensinando aos discípulos: olha, é preciso estar com aqueles que estão na miséria, é preciso estar com aqueles pecadores, e o Senhor chamou a todos, não excluiu ninguém.
O Senhor estava com os pobres, com os necessitados, para dizer aos discípulos: olha, eu estou aqui formando vocês, para que vocês vivam isso também depois. E nós vamos verificar nos Atos dos Apóstolos que de fato eles responderam à formação que nosso Senhor deu a eles. Nós somos chamados, meus irmãos, à oração, à comunhão com Ele. Nós somos chamados por Ele a estar com Ele, a sermos formados por Ele, a sermos amados por Ele, porque o Senhor amou os seus até o fim. Ele ama você, viu? Até o fim. Ah, padre, mas está tudo difícil e tal. Mas Ele ama você. Não importa o que você esteja vivendo. Desperte, meu irmão, minha irmã, para o amor que chegou e que chega até você. É o amor de Cristo. É o amor que vai pelas ondas da rádio, da televisão, da imagem, deste som que você escuta. É o amor de Deus. A canção nova é só um condutor, uma condutora do amor de Deus. O Senhor te convida à oração, o Senhor te convida a estar com Ele, ficar com Ele. Os discípulos ali foram formados por volta de 3 anos, mais ou menos. O Senhor te chama, viu? E o Senhor quer te formar, sabe como? Na vida. Na vida. O Senhor te chama, mas eu tenho que me matricular na vida, na vida. Nosso Senhor já está te formando. Viva o Evangelho, viva os ensinamentos de nosso Senhor aí na sua casa. Aí na sua casa é o seu laboratório. É aí que você coloca em prática. É aí. O Senhor te chama à oração, o Senhor te chama a estar com Ele na oração, e na Sagrada Escritura, e nos livros de meditação. Aprenda a caminhar, e aí viva. Não é aí que você precisa viver o amor? E nosso Senhor nos ensina a viver o amor? Não é aí que nosso Senhor nos ensina a viver o perdão? Ele ensina a viver o perdão? Não é aí que você precisa viver o perdão? No trabalho você não precisa ter paciência com alguém? Ou com muitas pessoas? Pois é, nosso Senhor nos forma na vida. Lembre-se dos ensinamentos de nosso Senhor aí onde você está. É aí que nosso Senhor também está te formando. O Senhor nos forma no monte, na oração, quando nós nos recolhemos. O Senhor nos forma quando nós nos matriculamos na catequese, num curso bíblico, na teologia, mas o Senhor nos forma na vida. Sim, é aí, na vida, que eu e você precisamos dar testemunho. Então o Senhor nos chama à oração, o Senhor nos chama para estar com Ele, para sermos formados por Ele, para sermos amados por Ele, e o Senhor também nos envia a missão. O Senhor esteve em oração, chamou os que Ele quis para estar com Ele, e depois os enviou. Enviou para quê? Para expulsar os demônios, para anunciar a boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é para cruzar os braços não, viu? Receber as graças de Deus e pronto. É para descruzar os braços. Que bom que você foi muito amado por nosso Senhor, muito amada por nosso Senhor, mas agora ame também. Agora perdoe também. Agora vá também ao encontro daqueles necessitados, daqueles irmãos, daquelas irmãs. Ainda bem que os apóstolos, não cruzaram os braços depois de terem recebido o Espírito Santo. Nós também não podemos cruzar os braços depois que nós recebemos o Espírito Santo. Nós não podemos mais cruzar os braços depois que nós recebemos a misericórdia de Deus. Não podemos mais ser os mesmos, uma vez que nós recebemos a graça do alto e que fomos amados por Ele. Amados, amar. Perdoados, perdoar. Servidos por nosso Senhor, também servir. É o nosso chamado, meus irmãos. Peçamos a graça a nosso Senhor neste dia, nesta hora, nesta Páscoa que nós estamos vivendo, neste tempo que nós estamos vivendo aqui, de crescermos na oração. A oração vocal, a oração mental, a oração de contemplação, a oração de comunhão com Deus.
busquemos estar com o Senhor. E o Senhor nos chama para estar com Ele e permitamos que Ele nos forme e nos ame, como amou os discípulos, como formou os discípulos e depois os enviou. Não cruzemos os braços, mas disponibilizemo-nos, descruzemos os braços para também amar. Recebemos muito de nosso Senhor. Vamos evangelizar esse mundo, minha gente, que precisa tanto, tanto. Dentro de casa há um mundo, não é? Que precisa ser evangelizado. Há um mundo chamado José, Maria, João. Qual é o mundo que está aí do seu lado? Que precisa do seu testemunho, que precisa do seu amor. Você não aprendeu a amar com Jesus? Ame também. Não aprendeu a perdoar com Jesus? Perdoe também. É discípulo de Jesus? Forme também discípulos agora, para Ele, não para você. Forme discípulos para Ele. É o chamado que nosso Senhor nos faz nessa nossa Páscoa que estamos vivendo aqui, meus irmãos. Intensifiquemos e aprofundemos-nos cada vez mais na vida de oração. Vamos estar com Ele, buscar formação, participarmos também dos encontros de oração e ali sermos profundamente amados por Ele. Mas também precisamos viver o apostolado, a missão. São esses os 3 passos que nós precisamos dar. A vida de oração, a comunhão com Ele, ficar com Ele, sermos formados por Ele, amados por Ele, mas também enviados por Ele. Que o Senhor use você, viu? Que o Senhor use você aí na sua casa. Que nosso Senhor use você no seu trabalho. Use de você na rua, onde quer que você esteja. Que você seja sinal de nosso Senhor Jesus Cristo. Seja a presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta graça, Senhor, que nós pedimos ao Senhor, deste sorrindo para a vida, é a proposta que o Senhor nos faz, de caminharmos contigo, de nos unirmos cada vez mais ao Senhor. E, Senhor, nós queremos dar a nossa resposta, de nos unirmos cada vez mais ao Senhor. O Senhor não brincou de estar aqui conosco, o Senhor quis realmente estar conosco, e o Senhor nos escolheu. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos escolheu e amou, e capacitou para a obra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos chamou para estar com o Senhor, e o Senhor também nos envia para ser a Tua presença na vida de tanta gente. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus.